E o nosso primeiro tema de hoje, né, nossa primeira pauta da nossa programação, nós vamos falar sobre o mundo do trabalho. O Fórum Econômico Mundial, em sua reunião neste mês de fevereiro, traçou aí metas para o mundo do trabalho até 2025. Você está pensando que é longe? Não, daqui 4 anos. Né, ó, 21, 22, 23, 24, 25. 5 anos de atividades, de ações, para que a gente possa se adaptar a esse novo mercado de trabalho. E é para entender esse assunto, alinhado, claro, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos falar e vamos alinhar o conteúdo de a partir de agora a ODS 8, que fala de trabalho decente e de economia sustentável. E é diante deste cenário, diante desta linha, deste pilar da Agenda 2030, em que o Sistema Sagres apoia editorialmente e faz parte do Pacto Global de Mídia, é de que nós vamos receber a Lívia Bailão, minha companheira, minha parceira de todas as tardes aqui na nossa programação, e também vamos receber nossa parceira, a Rebeca Toyama, constantemente aqui nos atualizando do mundo corporativo, do mundo do trabalho, para que a gente possa entender um pouco do que são, quais são essas orientações que o Fórum Econômico Mundial nos aponta, nos direciona, e como a gente se comporta nesse novo mundo do trabalho. Então, Rebeca, seja muito bem-vinda à Sagres, é bom tê-la de volta aqui. Lívia, muito bom ter essa oportunidade de falar disso, é muito bom ter esse alinhamento com o ODS 8, né? Então, a gente podia hoje começar nossa conversa falando de pensamento crítico, porque agora há pouco você trouxe, né, que uma das propostas aqui do programa é combater, né, ou informar, né, combater a desinformação. O pensamento crítico, ela é a habilidade, ela é a competência que vai ajudar a gente nessa missão. É um grande desafio, o pensamento crítico e outros tantos, né? Lívia, seja muito bem-vinda. Hoje você está com uma estampa artística no seu visual. Rebeca, o Vinícius, ele é meu estilista, que ele sempre comenta o modelito. Tá uma estampa assim, meio Pablo Picasso, um momento surreal, né? O Guernica, assim, ó. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada pela sua observação artística. Bom, obrigada por estar aqui mais uma tarde. Boa tarde para você que está no estúdio, para todo o pessoal da Sagres, a equipe do Tom Maior. E obrigada, Rebeca, que é sempre bom a gente conversar sobre os assuntos que você traz aqui para nós. Seja bem-vinda. Lívia, Rebeca, particularmente, sempre que eu ouvi falar do Fórum Econômico Mundial, sempre imaginei grandes líderes sentados tentando propor desenvolvimento econômico, né, se discutir o desenvolvimento econômico sustentável, como fazer com que nações importantes, como a brasileira, possam se desenvolver de uma forma a chegar a padrões europeus e norte-americanos, não no aspecto do consumo, mas no aspecto da qualidade de vida. E me chamou a atenção, me surpreendeu o fórum fazer esse tipo de apontamento. E aí a pergunta que eu faço inicialmente é: que tipo de mundo do trabalho o Fórum Econômico está imaginando para a partir de 2025, hein, Rebeca? Um mundo de trabalho que a gente vai ter como um grande aliado a inteligência artificial, a tecnologia, né? E aí vem, né, todo esse nosso desafio de desenvolver competências para conviver num mundo onde a gente prevê que entre 2025 e 2030, 50% das atividades serão feitas por máquinas e 50% por pessoas. Então, cabe a nós, né, enquanto seres humanos, a gente se preparar para esse cenário. Então, é um cenário que vai ter muita tecnologia, a gente ainda não tem noção das funções que existirão, né, o mercado que está sendo construído. A pandemia, ela veio trazer uma aceleração para isso, então, coisas que a gente estava prevendo, talvez, para 2025, 2030, a pandemia acelerou aí, em torno de 5 anos,
essa entrada da tecnologia, essa demanda por novas competências por parte de nós. Então, é um mercado de trabalho que a gente vai ter muita oportunidade. Quando a gente pega o relatório, a gente vai observar que tem mais postos de trabalho, em torno de 90 milhões, né, novos, enquanto a gente vai ter extinto em torno de 80 milhões. Eu não vou lembrar o número ao certo. Então, a gente tem mais oportunidades, só que o desafio é que essas oportunidades, a gente talvez tenha que se preparar um pouco diferente do que a gente vem se preparando. Então, também é um mercado de trabalho que vai demandar uma outra postura das empresas em termos de qualificação, né? No fórum se fala muito sobre requalificação, portanto, é uma mão de obra adulta que já está atuando no mercado, e aí a gente está falando de publicitário, advogado, operário, não... essa revolução não vai poupar ninguém, né? Porque é uma coisa que acontece no planeta todo, então, é um mar de oportunidades com 50% do outro lado, que é um mar de desafios. E essa discussão precisa ser feita agora, para que a gente se prepare para aproveitar as oportunidades e não ser pego no contrapé pelos desafios. Rebeca e Lívia, só uma dúvida. Rebeca, você citou aí que a tendência é de que a gente encontre... primeiro, eu já achei um número bem consistente e bem robusto, dizer que geramos 90 milhões de novos postos de trabalho, mas extinguimos 80. Né? Então, é um movimento desafiador no processo de entender o que é trabalho, o que é emprego e como a gente relaciona com isso. E aí o que me chama a atenção é você dizer que é 50% de trabalho com mão de obra humana e 50% de máquina. Pode soar para quem está nos ouvindo como se fosse um daqueles tons, daquelas manchetes. Vamos imaginar que vamos colocar no Sagres Online que daqui 5 anos, 50% dos postos de trabalho serão assumidos por máquina. E vai gerar aquela comoção, aquela coisa catastrófica, o trabalho está acabando. Como é que a gente respira fundo e olha para esse número? Olhando para os 90 milhões de trabalhos, né, de oportunidades que serão geradas, e também acompanhando um indicador, no final do ano a gente estava com colegas da Unicamp, e aí um dos professores trouxe um gráfico muito interessante. Então, antes da pandemia, ele tem um indicador que a gente acompanha mão de obra assalariada, desde a abolição da escravatura. Então, você tem lá, né, um indicador. Um pouco antes da pandemia, Vinícius e Lívia, a gente já tinha assim, um pouco mais, em torno de 60% de mão de obra assalariada, CLT, registrada. Agora, depois da pandemia, a gente ainda não tem esse número atualizado, mas provavelmente a gente tem menos gente, estamos falando do cenário Brasil agora, né? O Fórum olha para o mundo e a gente sempre tem que fazer esse paralelo com o Brasil. Então, a gente tem aí, provavelmente, já menos da metade da mão de obra, né, atuante, registrada, assalariada, né? A gente brinca aqui, né? O assalariado, ele é um ser em extinção, ele vem sofrendo uma extinção ao longo do tempo, né? Em contrapartida, né, esse consolo, né, ou essa inspiração, que inclusive é uma habilidade apontada pelo Fórum, é que as necessidades da espécie humana, a necessidade nossa, ela é a mesma desde sempre. Então, a gente precisa encontrar nessas oportunidades formas de atender essas necessidades. Então, a gente não tem mais cobrador no ônibus, a gente não tem mais uma série de profissionais, porque a tecnologia substituiu, né? Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de transporte, ela existe desde os cavalos, das carroças, enfim. Então, aí a gente vai ter que falar de criatividade, que é uma outra habilidade que também está contada no fórum, né? Que é entender o que uma sociedade que está carente por conta de uma pandemia, é uma sociedade que está carente por conta de uma revolução industrial, como que a gente pode ser útil? Então, acho que o convite, né, você falou de alento, o convite é a gente entender que a gente vai precisar encontrar formas de atender essas necessidades. As oportunidades estão nas necessidades que a sociedade vai apresentar daqui para frente. Lívia. Muito bacana, né, o Vinícius? As oportunidades estarão nas necessidades, né? Eu vou aproveitar até um aprendizado do nosso dia a dia aqui, Lívia. Eu posso até olhar para a escassez, né?
teremos menos a metade dos postos de trabalho. Mas aí nós temos que olhar para a abundância. E olhar para a abundância é enxergar esses novos postos de trabalho e se recolocar nesse novo mercado que surge. Então, acho que num tom meio alma em cura, Lívia, a gente pode abordar isso. Gostei demais. Rebeca, você falou para nós logo no começo, né, que o mundo do trabalho agora, a tecnologia vem para ficar e tomar conta, a inteligência artificial e tudo. Em contrapartida, em termos de habilidades, eu fico pensando, né? Seriam esperadas essas habilidades com tecnologia, mas a gente vê uma série de outras habilidades que dizem respeito a outras questões, como criatividade, pensamento analítico. Então, como olhar para isso, para um mercado onde a tecnologia vai dominar e já está dominando, e o que se espera da pessoa não é o foco em conhecimento de tecnologia, mas sim outras questões. Como é que é isso daí? Acho que para ajudar quem está nos assistindo a entender, Lívia, assim, é um convite, quase uma intimação para a gente retornar ao nosso lado humano. Né? Do mesmo jeito que em algum momento a gente foi substituído por uma carroça, então a gente deixou de carregar saco, deixou de carregar caixa, agora é um outro convite, né, de deixarmos de fazer coisas que máquinas possam fazer. Se você olhar, um outro capítulo do relatório, né, as carreiras que estão crescendo, são carreiras humanas, né? As pessoas que estão chegando, né, estão ficando mais longevas, elas precisam de cuidado, e não um cuidado de robô, é um cuidado de um cuidador. As pessoas que estão entrando em desequilíbrio por conta do isolamento social, elas não estão precisando de mais rede social, elas estão precisando de um cuidador, né, terapeutas, psicólogos, enfim. Então, assim, as carreiras crescentes estão relacionadas a ser humano. Então, quando alguém me pergunta, fala, Rebeca, me ajuda, né, a olhar a estratégia da minha carreira, olhar a estratégia do meu negócio. Se a pessoa estiver caminhando para competir com um robô, para competir com um computador, cancela, não vai dar. Eles vão ser melhores na gente em armazenar conhecimento, em dar respostas mais exatas. Então, tudo que tiver complexidade, contato humano, são carreiras que vão ter espaço no futuro, como, por exemplo, vendas. Né? Uma coisa é você vender batata, uma coisa é você vender algo de muita complexidade. Então, você tem que entender o outro, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que saber a necessidade do outro. Então, assim, todas as carreiras, elas vão estar relacionadas a um aspecto humano, né? E aí vem, talvez, o legal, né, o desafio da coisa, que é um ser humano que precisa estar conectado. A gente não tem mais como atender demanda de 8 bilhões de pessoas sem recursos tecnológicos. A gente não teria sobrevivido à pandemia se não fosse recursos tecnológicos. A gente não estaria alimentando, né, 8 bilhões de pessoas se não fosse recursos tecnológicos. Então, assim, tem gente ainda brigando com isso. Então, aqui, né, a sugestão é, olha a tecnologia como sua amiga, deixa ela fazer coisas, né, que ela pode fazer para você poder olhar para o lado e poder ser mais humano enquanto líder, enquanto pai ou mãe de família, enquanto empreendedor. Então, é essa mistura. Por isso que é 50-50. 50% vai ter lá a máquina fazendo, né, e outros 50% vai ter nós, humanos, fazendo, da mesma forma que no campo, né, tem um trabalho humano com o campo, né, mas também tem trator, tem uma série de maquinários que funcionam sozinhos. Sim, convergir, né, como você mesma disse, né, porque agora a tecnologia vai dominar, que essas habilidades relacionais, de humano para humano, vão estar em segundo lugar, ao contrário, né, Rebeca? Elas vão estar no mesmo patamar de importância e de investimento nosso, né, na nossa qualificação. Muito bacana. Vinícius? Rebeca, dentro da sua análise, né, do seu artigo, comentando sobre essas competências, você destaca a questão do aprendizado híbrido, né? Como a gente já precisa internalizar, e até fiz
enquete e vou conversando com algumas pessoas, você já aceita naturalmente o ensino híbrido? E muitas pessoas ainda ficam desconfiadas. Eu, particularmente, eu já abracei. Eu já... não precisar ser presencial ou todos os dias presencial, para mim já vai ser ótimo, né? Qualquer tipo de estudo que eu possa fazer. Como é que a gente pode internalizar esse processo, esse conhecimento ou esse novo padrão de aprendizado, já que a tecnologia ela pode ser a minha inimiga, dependendo do meu posto de trabalho, mas eu posso utilizá-la para me requalificar e reposicionar num outro mundo corporativo. Por que você dstaca o aprendizado híbrido como sendo um elemento importante para a gente desenvolver esses conteúdos e essas capacidades até 2025? Eu vou trazer um tripé, Vinícius, para esse híbrido. Esse híbrido, sim, de algo que precisa ser presencial e algo que pode ser à distância. Então, quando a gente aqui vai montar um treinamento, de um lado, tudo que é transferência de conhecimento, download e upload de conhecimento, ele pode ser feito de forma distante. Eu passo uma informação para o Vinícius e ele entra dentro dele. A parte vivencial, a experiência, mão na massa, a partilha, a troca, tudo que envolve não só o pensamento crítico, a inteligência cognitiva, o que envolve inteligência emocional, relacional, ele vai ter uma melhor atuação presencial. Então, essa é a primeira coisa do híbrido, que também era bacana a gente parar de brigar com isso. A segunda parte do híbrido, Vinícius e Lívia, é entender o tal da hard e soft skill. Então, eu vou ter conhecimentos técnicos, idioma, tecnologia, técnicas, mas eu vou ter aprendizagem, conhecimentos comportamentais. Então, é o híbrido também. Então, tem gente que adora ficar fazendo curso de autoconhecimento e esquece a parte técnica. Mas também tem outras pessoas que querem só fazer cursos técnicos e esquecem de ser humano. Então, também é esse híbrido de hard e soft skill. As habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. E o terceiro tópico do híbrido eu vou ter treinamentos que o meu empregador, a minha empresa vai me oferecer, que está alinhado, é de interesse, mas eu também vou ter treinamentos que eu vou buscar e eu vou contratar. Então, no relatório também veio um índice, ele está bem pequenininho comentado lá, que 70% dos colaboradores têm rejeitado participar dos treinamentos oferecidos pela empresa. Então, aí a gente começou essa discussão desse outro aspecto do híbrido. Então, assim, eu preciso, sim, aprender a absorver e aproveitar as oportunidades da empresa, mas isso também eu preciso ir buscar lá fora. Também não adianta, eu só quero o que a empresa me oferece, não me interessa, ou, não vou gastar dinheiro com treinamento fora. Então, esse híbrido é muito mais híbrido, ou convergente, do que só digital, presencial e à distância. Presencial à distância, sim. Soft e hard skills, sim. E o que a empresa me oferece e o que eu vou buscar. Então, é nessa mescla que eu vou conseguir ter a velocidade necessária para chegar em 2025 com as habilidades mais adequadas para atender os desafios desse futuro do trabalho. E uma dúvida, até para a gente já ir encerrando, que a Mariana já está aqui no meu ouvido. Houve uma mudança muito grande do que era habilidade prevista para 2015 e o que seremos para 2025, nesse prazo de 10 anos. Existe uma diferença de demanda, Rebeca? No ranking, assim, o ranking não mudou muito, ele mudou de lugares. Então, porque o ranking já estava olhando para 2025, 2030. Mas em termos do que hoje a gente manifesta de habilidade, porque o mercado vai exigir, é enorme. Tem lá uma reflexão no relatório, o relatório tem 230 páginas, então tem muitas reflexões. Mas tem uma reflexão específica que em 2030 praticamente tudo que a gente sabe hoje não vai servir. Portanto, temos aí 5, 10 anos, calma, temos 5, 10 anos para aprender. Por isso que quando um cliente meu começa a fazer essa cara que a Lívia fez, eu falo, calma, se apega nas necessidades, começa a aprender a escutar a necessidade do outro, porque essas habilidades vão mudar
as nossas necessidades não vão, né? Se a gente pegar como marco zero, né, a pirâmide, a hierarquia de necessidades de Maslow, elas estão lá desde sempre, 70. A gente tem essas habilidades, essas necessidades mapeadas, inclusive antes de Maslow, é que ele deu lá, ele deu um corpo que a gente não esquece. Então, assim, se a gente precisa se apegar ao que, né, colaborar, portanto, é uma necessidade, porque as habilidades a gente vai ter que aprender, é inevitável, né? Seremos, sim, eternos aprendizes agora até, né, 2030, que é o final do relatório. Então vamos em frente, né, Lívia? Vamos em frente. Vamos! Já que tem que estudar e se renovar, já que tudo que a gente aprendeu até aqui, nós vamos chegar em 2030 e vai falar assim, como é que eu fazia isso? Então vamos encarar, vamos seguir. Rebeca, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar seus conhecimentos, pelo carinho aqui com a Sagres. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela pauta. Beijo para todos. Muito obrigado. Essa é a Rebeca Toyama, ela que é especialista, e aí no futuro do trabalho, especialista em estratégias de carreira, e a gente conversando sobre como, né, essas habilidades que o Fórum Econômico Mundial está propondo para o mundo do trabalho até 2025. Nós temos que desenvolver algumas coisas, outras já estão bem à mão, não é tão desesperador assim, né? Mas a gente precisa, como sociedade, saber se trazer todo mundo, fazer todo mundo partir da mesma linha de chegada.